Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Estamos no nosso estudo de número 28, analisando as contribuições de André Luiz sobre a sua vivência no plano espiritual, junto dos seus mentores e, especialmente, junto às suas atividades no plano físico e na crosta terrestre, para auxílio dos sofredores. No último estudo, nós acompanhávamos a vivência de André Luiz junto a um corpo que estava desencarnando, a um indivíduo que estava prestes a desencarnar por conta de uma leucemia. E aí, com a visão expandida de André Luiz, nós vimos que o mentor Aniceto direcionou o olhar dele para a reação física do corpo, nos seus órgãos, na corrente sanguínea, na defesa pelos anticorpos, enquanto que a doença ia aniquilando a vida, vencendo as defesas do corpo. Vemos aí então que André Luiz, ao conseguir enxergar em tamanho real e até maior, dando uma espécie de zoom no corpo daquele senhor, ele via a combustão química que obedece aí ao senso espiritual, como ensinou Aniceto, que dirige a vida organizada. Ele então diz que é na mente que nós temos o governo dessa usina maravilhosa que é o corpo físico e as influências que a nossa mente pode levar à nossa saúde ou à doença do corpo físico. Ele então vai dizer: não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Então, na mente humana, que é guiada pelo espírito, encontra-se todo esse quadro de gestão da vida física, de direcionamento que nós damos para a nossa vivência. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Olha só a informação interessante que ele dá. No cérebro, na sede mental, é que temos os registros desses princípios vitais, água, açúcar e outros elementos. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Então, de novo, a gente ressalta aqui a mente humana. O pensamento é vida, é o que dita a vida, é o que direciona a vida na Terra. Então, são inúmeros os exemplos das obras em que a mente, especialmente no plano espiritual, tem um fator predominante, um fator determinante para a condição dos espíritos. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Então Aniceto repete o ensino espírita acerca do perispírito e que o corpo físico é formado justamente pela emanação energética, sensorial e de memória que carregamos no perispírito para formar justamente as mazelas, as enfermidades ou a saúde do corpo. Por isso que a medicina em breve reconhecerá que toda enfermidade tem como causa também a conduta humana, seja nessa, seja em outra existência. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Então, de novo, a mente humana contém as forças que podem destruir ou construir. Cada célula é minúsculo motor
trabalhando ao impulso mental. A mente é que direciona o comportamento das nossas células. E hoje já existem estudos que demonstram isso. A forma que o doente se comporta, a forma que o indivíduo leva a sua existência, a forma que ele pensa, que ele direciona emoções, sentimentos, pensamentos, podem curar ou destruir órgãos físicos, destruir células. Por isso, o espírita sabe que deve manter uma mente em oração, em boa sintonia com os bons espíritos, com Deus, com Jesus, e principalmente na sua atitude, porque ele se cercará de amigos espirituais e de energias salutares, que curam muitas vezes doenças que sequer sabíamos. Aniceto então calou-se por alguns momentos, e enquanto André Luiz via aterrado os mais estranhos fenômenos microbianos no corpo do moribundo, voltou a falar, voltou a educar. Vejam que André Luiz está acompanhando, os micróbios, os vírus, as bactérias dominarem o corpo daquele senhor que morria pouco a pouco, vencido pela doença. Aniceto continuou ensinando. Vemos aqui um irmão no momento da retirada. Repare a incapacidade dele para governar as células em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. Então, a explicação científica de Aniceto, porque aquilo era uma verdadeira aula de medicina, já que André Luiz ia enxergando a ação das forças vinculadas à doença, que ia vencendo as resistências daquele corpo, que não tinha defesa mais. Então ele estava enxergando os fenômenos que os médicos conseguem atestar por meio de exames na Terra. Mas ele via toda aquela atividade em tempo real, já que enxergava o íntimo daquele senhor através das suas células, dos seus órgãos vitais. Observe, disse Aniceto, e identificará milhões de unidades da tuberculose, da lepra, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões da atividade fisiológica pela defesa organizada e que se multiplicam assustadoramente, de par com outros micróbios tão prolíferos quão terríveis. Então aqui também fica uma lição, porque à medida que o corpo físico vai deixando de ter resistências, defesas, outras doenças que estavam adormecidas ali, contidas pelo sistema defensivo do corpo, começam a proliferar, porque o corpo não tem mais defesa. Então várias doenças vão ali tomando conta do organismo. A nutrição foi interrompida, não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Olha só. Aqui fica uma lição importante. Quando nós temos educação mental, quando nós nos preparamos para a vida espiritual, para a morte em si, muitas vezes somos desligados antes de passarmos por todos os sofrimentos decorrentes de uma doença, por exemplo. Então, aquele que tem mérito, aquele que se preparou, aquele que tem uma espiritualidade acentuada, ele se liberta de um corpo doente antes desse corpo chegar ao fundo do poço, digamos assim, ao ultimato da enfermidade. Então, aquele senhor que já estava totalmente vencido pelas doenças, ainda não tinha desencarnado por falta de educação mental. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais não exerce nem mesmo um controle parcial, que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Notem a sabedoria de Aniceto. Ele consegue concluir que aquele homem não viveu conforme a boa moral, conforme a moral cristã, pelo comportamento das suas células,
Olha que medicina avançada, olha que conhecimento profundo Aniceto possui. Ele consegue ler o passado daquele homem pelo comportamento das suas células. Lendo as células, ele viu que ele não tinha qualquer disciplina de si mesmo. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. Por isso, ele está ensinando aqui que a mente humana é que define a forma que o nosso corpo reage às doenças, aos obstáculos e à própria vida em si. Como o corpo se desenvolve conforme a nossa mente é educada. Como aquele senhor não trazia qualquer educação mental, trazia um comportamento impulsivo, de reação, de cólera, certamente, as suas células tinham o mesmo comportamento. Olha que lição importante. As nossas células têm o comportamento da nossa índole, do nosso temperamento. Por isso, pessoas que trazem uma intemperança muito grande, cólera, são muito nervosas, têm problemas de coração, problemas no sistema digestório, né? Por conta das aflições, das angústias, da ansiedade, da raiva. Isso tudo traz doenças. As células, os órgãos vão se comportar de uma forma impulsiva, da mesma forma que a mente humana. Aquele senhor, portanto, não tinha qualquer controle sobre o seu corpo físico. Seus elementos fisiológicos impulsivos atendiam mais ao instinto do que à razão. A falar verdade, esse nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, na qual, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Então vejam, Aniceto chega a afirmar que aquele senhor está sendo expulso pelo seu próprio corpo, porque ele não havia desenvolvido os sublimes dons de Deus durante a sua existência. Adentremos o capítulo 50, chamado A Desencarnação de Fernando. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, porque ele tinha feito isso para que André Luiz pudesse enxergar o cenário fisiológico com maior exatidão, ele perdeu a possibilidade de prosseguir observando aquelas partículas, aquelas células, aquele sistema fisiológico. A visão de André Luiz, então, abrangia minúcias, detalhes muito importantes ao interesse comum, porém, estava longe de apreender o que Aniceto havia transmitido a ele, ao contato do seu elevado potencial magnético. Então, por mais que André Luiz tivesse enxergado os detalhes daquele corpo, ele não havia conseguido enxergar com a riqueza de detalhes que Aniceto consegue, por conta da sua elevação. Centralizando então suas energias visuais, André Luiz analisava o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. Então a visão de André Luiz se limitava a alguns órgãos, a constituição óssea, né? As sequelas dos tecidos, porém os detalhes microscópicos somente com a infusão energética de Aniceto, que potencializava a visão de André Luiz. De qualquer modo, porém, a surpresa de André Luiz era enorme, porque agora ele identificava nele mesmo a potencialidade do raio-x. Olha só, André Luiz havia desenvolvido então esse poder de enxergar como um raio-x, por conta daquele exercício que ele fizera antes de iniciar a caravana, num setor específico de nosso lar, como a gente viu, e também por receber esse influxo de Aniceto. Esse Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, ele fez com André Luiz, depois fez com Vicente, movimentava providências novas. Naquele local, no aposento, conservava-se um número de parentes aflitos. Nós vimos que aquele senhor estava rodeado de parentes.
Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí então que duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas haviam dispensado a André Luiz, a Vicente, a Aniceto uma saudação, se aproximaram do instrutor, Aniceto, solicitando uma cooperação mais enérgica. Então, o cenário é o seguinte: um senhor que está desencarnando, a sua família encarnada aflita em volta dele, um médico encarnado e, no plano espiritual, duas entidades, além de André Luiz, Vicente e Aniceto. Então, essas duas entidades pediram uma assistência mais direta de Aniceto. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo. Então, a mãe daquele senhor que estava morrendo pediu para Aniceto: ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Porque, como vimos, o corpo já estava sem qualquer defesa, sem qualquer energia, sem qualquer possibilidade de recuperação. Mas o Senhor não desencarnava por falta de educação mental, por falta de preparo, por falta de vivência espiritual. Então a sua mãe rogava que ele fosse libertado daquele corpo. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado, durante a existência, às satisfações do corpo. Então, conhecendo um pouco mais da história daquele senhor, que se chama Fernando, está desencarnando, nós conseguimos entender por que ele sofre tanto para morrer. Ele está sentindo todas as dores físicas da doença e tem essa dificuldade de desprendimento. A sua mãe, então, revela que ele sempre buscou em vida as sensações físicas, as satisfações do corpo. Por isso, não tinha qualquer condição de um desligamento ponderado, um desligamento calmo, tranquilo, sereno. Pelo contrário, seu desligamento era doloroso, aturdido e confuso. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Então, mais uma vez, Aniceto revela que ele consegue enxergar pelas células do doente o estilo de vida que ele levou. Então, pelas células, ele via que o Fernando havia sido muito indisciplinado durante a sua vida. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Eles conseguiriam, então, ajudar no desprendimento do espírito no corpo físico. E aí fica a reflexão também de que, da mesma forma que os médicos conseguem dizer que vida nós levamos pelos resultados dos exames, aquele médico do plano espiritual, Aniceto, conseguia, pela leitura das células, que é como se ele estivesse lendo o resultado de um exame, também que vida aquele senhor havia levado. Porém, voltado não para as consequências físicas, mas sim para as consequências morais, mentais. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. Um favor, então, caridoso que Aniceto proporcionaria a ela e ao doente. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou Aniceto, compreendendo aquela tarefa magnânima. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Então vejam que interessante. Aniceto, antes de proceder com o desligamento do espírito do corpo físico daquele senhor, ele pergunta se a mãe dele era responsável pelo encaminhamento dele. Vejam que nós temos responsáveis pelo nosso encaminhamento quando desencarnamos, por recebermos no plano espiritual.
Então ele pergunta a ela: a gente precisa saber disso antes do desprendimento dele. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometeram ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Então vejam que ela está entristecida porque ela queria ter ajudado seu filho antes, durante a vida ou no início daquela doença. Porém, ela não pôde, certamente por falta de sintonia dele. Então, os mentores de Fernando e dela também orientaram-na a não insistir, que ela acompanhasse de longe, deixando ele entregue aos seus próprios pensamentos. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que ele infelizmente desprezou. Por isso que toda enfermidade é momento de reflexão. É momento do indivíduo pensar no que fez, as atitudes que tomou, o que precisa melhorar. Então, todos aqueles que passam por enfermidades mais graves precisam refletir sobre a forma de vida que levam, sobre as decisões que tomaram, e se não encontram razão daquela enfermidade nesta existência, certamente está em outra, em que eles se utilizaram mal das suas escolhas, dos seus bens, das suas capacidades. Então, Fernando precisava passar por aquele momento de enfermidade para identificar valores que havia desprezado. As lágrimas e os remorsos, na solidão do arrependimento, serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Vejam como o sofrimento tem a sua função. As lágrimas e os remorsos serviriam para que, na solidão daquele arrependimento, seu espírito pudesse refletir, pudesse ter calma. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram, quando ela havia segurado ele em seu colo, por ser seu filho. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Vejam que é mais um caso em que uma mãe quer ajudar seu filho, mas a presença dela a todo momento prejudica em vez de ajudar, por conta da dependência que se cria do encarnado com a mãe desencarnada. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno, e no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Então ela revela que os dois tinham dívidas por conta de atitudes impensadas e que ela queria acertar, não mais errar. Diz então: não devo contrariar os desígnios de Deus. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que encaminhara eles até ali, informando atencioso: nossa amiga tem razão. Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situadas em regiões baixas. Então, esse parágrafo tem muito ensinamento. Vejamos. O médico diz então que a mãe de Fernando tem razão. Por quê? Não poderia acompanhá-la. Porém, ela tem tanto mérito, ela pediu tanto por ele, que ele havia recebido autorização para encaminhar Fernando a um lugar seguro. Então vejam a importância da oração, da intercessão de uma mãe, de alguém que ama, de um pedido sincero e justo. Deus atende. Basta termos mérito, ou basta que aquela pessoa tenha condições de receber o auxílio. Aquele espírito iria então encaminhar o Fernando para um lugar seguro,
onde ele ficaria isolado de companhias infelizes e criminosas, apesar desse local, desse posto de socorro, situar-se em regiões baixas. E aí, de novo, a gente vê a importância dos postos de socorro, situados em regiões de sofrimento no plano espiritual. Exerce uma função essencial de resgate, de auxílio, de aprendizado para quem está em curso e especialmente para o exercício da fraternidade, junto a espíritos recém-desencarnados ou que habitam regiões inferiores. Já sei, murmurou Aniceto com grave entonação. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida acentuou como quem não tivesse tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Então, vamos ver mais uma lição. A postura dos parentes diante da morte pode atrapalhar o trabalho das entidades. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, diz André Luiz, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Olha só, pequenas redes de fios ligavam os parentes encarnados ao corpo do doente. Tais socorros, disse Aniceto, são agora inúteis para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade à família. O que Aniceto está dizendo? Que a família, naquele momento de aflição, de desejo que o doente se recupere, que ele fique vivo, que ele não morra, acaba sustentando uma vida moribunda daquele indivíduo. Ele não tem condições de recuperação. Não há mais como ele sobreviver àquela doença. Então, aqueles parentes mantinham ele preso a um corpo doente, a um corpo quase morto. Por isso, o trabalho de Aniceto seria, primeiro, acalmar a família, fazer que eles aceitem a desencarnação daquele senhor, para depois realizar o desligamento definitivo. Aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude de magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos, em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a acalmar-se. Então, vejam só. Aniceto equilibrou o organismo daquele senhor para que o médico encarnado, percebendo aqueles sintomas, pudesse tranquilizar a família. Olha a estratégia de Aniceto. Ele equilibrou o corpo físico, a saúde daquele senhor momentaneamente, para que o médico acalmasse a família, dizendo que ele havia melhorado. 3 senhoras então suspiraram aliviadas. Dona Amanda, dirigiu-se o assistente à esposa do doente. Convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo e a situação é francamente favorável. Olha só. Aniceto se utilizou então de uma estratégia para afastar a esposa e as cunhadas dela, irmãs do moribundo, para que ele pudesse se desprender do corpo físico. O médico então acalma elas, dizendo: ele está melhorando, vão descansar. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificaram a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos. Permaneceram então no aposento somente um médico e um irmão do doente. A melhora súbita tranquilizou a todos, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Vejam de novo a força da mente humana no plano espiritual. A mente dos parentes estavam
constituindo fios de pouca iluminação, fios cinzentos que prendiam aquele espírito no corpo. Como eles se distanciaram, suas mentes ficaram mais tranquilas, essas emanações se dissolveram. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, André Luiz diz então que reparou 3 rostos horríveis pela expressão diabólica que surgiram de repente no peitoril da janela, interrogando em voz alta. Como é? Fernando vem ou não vem? Olha que cenário, hein? Quando eles abriram a janela, 3 rostos demoníacos apareceram. Deram um susto em André Luiz. Espíritos inferiores, infelizes, perguntando se o Fernando não tinha morrido ainda. Olha como eles estão ligados ao plano físico. Só puderam aparecer porque a janela se abriu, apesar de estarem no plano espiritual. Respondem às limitações da matéria. Ninguém respondeu a essa pergunta. André Luiz diz então que notou, porém, que Aniceto lhes dirigiu um olhar significativo, compelindo eles, tão só com essa medida, a desaparecer. Vejam a autoridade moral de Aniceto. Com um olhar, ele espantou aqueles 3 espíritos maus, espíritos perversos. Meia hora se passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras que ele havia apresentado, encetaram uma conversação animada, conversando então sobre problemas do mundo. Aniceto aproveitou esse cenário, a serenidade daquele ambiente, e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos. Reparando então André Luiz que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Então, aqui também muitas lições. Quando o ambiente ficou mais sereno, Aniceto pôde realizar o desligamento de Fernando, do seu espírito, do seu perispírito, do corpo físico, começando pelos calcanhares e terminando na cabeça, porque é onde tem as ligações mais fortes que mantêm a criatura viva. Da mesma forma com os nascituros, ou seja, com os bebês, também há extenso cordão que liga o espírito ao corpo físico na cabeça. Aniceto cortou esse cordão com esforço, olha só, uma verdadeira cirurgia espiritual. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. Então, com o desligamento, o Fernando se mexeu, teve um espasmo. A operação não fora curta e fácil, demorara-se longos minutos, durante os quais André Luiz viu o instrutor Aniceto empregar todo o cabedal da sua atenção e das suas energias magnéticas. Vejam como o materialista fica preso ao corpo. Até mesmo Aniceto, que é um especialista, que tem uma autoridade moral elevadíssima, teve grande dificuldade para desligar aquele espírito. Que sirva de alerta a nós, porque nem todos têm o mérito, ou alguém que tenha mérito que pede por nós, receberemos o auxílio de alguém como Aniceto, para ajudar o desligamento. Muitos ficam presos ao corpo justamente por não terem vivido uma vida regrada, uma vida de desprendimento. E aí, se não tiverem mérito, nem uma mãe, um pai, alguém que o ama e pede, não passará por essa cirurgia de desligamento como o Fernando passou, apenas porque a sua mãe havia solicitado e tinha mérito para isso. Aniceto é muito elevado. Não são tantos os espíritos que podem parar suas atividades para auxiliar nesses desligamentos. Então, que sirva de alerta, né? A família do morto, informada então pelo Januário
penetrou aflita no quarto, de forma ruidosa, fazendo barulho. A mãe do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo médico espiritual que levara eles até ali, prestou os socorros necessários àquele filho dela. Depois de alguns instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, 2 senhoras e o médico, saía, conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência. Reparando André Luiz, porém, que não saíam utilizando a volitação, mas sim caminhando como simples mortais. Então, depois do desligamento que Aniceto conseguiu realizar no irmão Fernando, ele deixava o ambiente acompanhado da sua mãe, de uma outra senhora e do médico espiritual. E eles iam caminhando porque, logicamente, o Fernando não podia volitar. André Luiz então diz que se sentia fortemente impressionado. Estava intrigado com o aparecimento daqueles rostos satânicos quando abriram a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Olha a pergunta de André Luiz. Por que tem espíritos que ficam à espreita de recém-desencarnados? Por que eles desprezam aquela vida? E de novo ele repete que eram rostos satânicos. Imagine o susto, hein? Retirando-nos da residência, Aniceto fitou André Luiz atento e antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Olha a forma que Aniceto se referiu àqueles 3, hein? Ele que é um espírito de luz, muito elevado. Falou vagabundo, mas não é no sentido de ofensa, né? Apesar desse termo ser ofensivo. Mas vagabundos no sentido de que vagam mesmo, né? Sem destino. Preguiçosos, que ficam vagando no mundo. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia esse assédio. Então, novamente, o alerta. Se nós não temos o cuidado de nos dedicarmos à vida espiritual, a uma conduta reta e digna, se nós não temos alguém que nos ama e tem uma elevação espiritual, muitas vezes somos cercados de entidades infelizes, demoníacas, como diz aí André Luiz, que estavam à espreita do velório, só não tinham entrada na câmara por conta da proteção da mãe do Fernando. Depois de alguns momentos acrescentou, cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Acabei de falar, na nossa vida a gente cultiva as companhias que preferimos. Fernando estimava os companheiros desregrados. Ele preferia conviver com espíritos em erro. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real, que é a existência no plano espiritual. Os seus companheiros de farra, então, estavam esperando ele. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Vejam a importância de orar, de estudar doutrinas religiosas, de manter uma vibração elevada, de evitar a sensualidade, a sexualidade desregrada, o erotismo, a viciação pelas drogas, os palavrões dentro de casa, nas nossas mentes, nos nossos pensamentos, a maledicência, o desregramento e principalmente a maldade, porque senão a gente vai ter companhias infelizes e à medida que cultivamos espíritos desregrados ao nosso entorno, eles que nos receberão quando desencarnarmos. Paulo de Tarso já alertou, vivemos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Muitos pensam estar sozinhos cometendo seus crimes, porém os espíritos nos observam
E nós cultivamos as companhias que adotamos através das condutas, das escolhas e dos pensamentos. Mais tarde, quando a coletividade apreender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Exatamente o que estamos falando aqui. Devemos ter cuidado com essas testemunhas. Quais testemunhas estamos nos cercando? Será que são espíritos amigos que vêm orar conosco, que vêm ouvir os nossos estudos, que vêm compartilhar os nossos pensamentos de elevação, de paz, de harmonia? Ou será que estamos convidando espíritos desregrados, infelizes, inferiores, viciados, ou, na linguagem de Aniceto, vagabundos mesmo, no sentido de vagarem pelo plano físico buscando apenas a satisfação dos interesses da carne? Vejamos o capítulo 51, chamado Nas Despedidas, em que André Luiz vai dizer: depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Então, como nós vimos no início do estudo, essa obra inteira é baseada em uma semana de trabalho de André Luiz na Terra, iniciando-se desde a sua viagem de nosso lar até chegar à Terra, passando aí pelo plano espiritual do umbral e de outras regiões, ao posto de socorro junto à Terra, a casa de Dona Isabel que fica na Terra e nesses núcleos, hospitais e outros locais em que haviam sofredores. Uma semana de trabalho deu origem a essa obra extensa, com muitas lições. Então a semana havia acabado e André Luiz seguia Aniceto em outras tarefas mais complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, na casa de Dona Isabel, eles atenderam a um considerável número de doentes e a irmãos perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Aniceto tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista, como é de se esperar das entidades superiores. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram André Luiz, o seu cérebro, de sentimentos que ele desconhecia até então. Ao contato das revelações do mentor Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, André Luiz havia reformado todos os seus antigos conhecimentos de medicina. Notem como a medicina espiritual é mais avançada. Utiliza-se de outros preceitos da eletricidade e do magnetismo também para curar, para tratar, para diminuir dores e aflições. Não só os barbitúricos aqui da Terra, os remédios, mas também a ação do magnetismo e da eletricidade nas inúmeras terapêuticas existentes para auxiliar os sofredores. A ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada me compeliam a nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. Então André Luiz faz um resumo do que a gente viu aqui. A influência da mente para o equilíbrio do corpo, as forças radioativas que nós muitas vezes expelimos através da nossa conduta, do nosso pensamento, o campo das bactérias que ele pôde enxergar na ação daquele doente, a visão mais ampla que ele acessou através da infusão de aniceto e também da terapêutica realizada em nosso lar. Tudo isso foi aprendizado de André Luiz nessa semana para a cura de enfermos. Alargara-se, sobretudo, na alma de André Luiz o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. Jesus, portanto, restabelece a nossa saúde de espírito imortal que somos. A claridade extensa que felicitava André Luiz, felicitava o seu espírito, fornecia
mais largo conhecimento de Jesus. Ele havia compreendido então que a fé não é apenas uma afirmativa de lábios, nem uma adesão de ordem estatística, ou seja, mais um número de seguidores da Igreja, do Centro Espírita, do Espiritismo e de tantas outras religiões. André Luiz diz então que procurá-la ia em vão na esfera sectária, ou seja, no corpo dos religiosos, os padres, pastores, doutrinadores, presidentes, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores que se alteram todos os dias. Antes dessa missão, André Luiz achava que religião era isso, mas a fé, na verdade, é uma fonte de água viva, nascendo espontaneamente na nossa alma. Traduzia-se numa reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e de responsabilidade, diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Nós estudamos aqui no canal, em outras oportunidades também, o que é a fé, como a fé deve vir acompanhada da caridade. Vimos isso no Evangelho, vimos nas páginas de Emmanuel também, como a fé ela é preponderante para a prática da caridade real. Então André Luiz reconhecia tudo isso. Encontraram um tesouro inacessível à destruição e um bem intransferível por nascido e consolidado em mim mesmo, nele próprio. O próprio Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, né? Não ajunteis tesouros na terra, ajunteis no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Esse tesouro inacessível à destruição, os tesouros da alma. Quando o instrutor nos convidou a regressar, sentia-me positivamente outra pessoa. Guardava a impressão de ter encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus. Na descoberta do seu próprio mundo interior, olha quanto André Luiz aprendeu nesse trabalho. Ele teve um aprendizado tão profundo que aumentou a sua sensação de contato com Cristo. Como poderia pagar ao prestimoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Olha que linguagem interessante que ele utilizou. Capitalização de bens, só que não os bens terrenos, os bens imortais. Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal na residência de Isidoro e Isabel. Isidoro desencarnado, Isabel encarnada. Os trabalhos, sempre ativos, haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Muitas experiências naquela casa. Grande número de amigos de Aniceto acercou-se dele, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas. O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Olha a elevação de Aniceto. Todos ouviam a sua palavra de otimismo, de bom ânimo, de alegria, de confiança em Deus. Ele era uma fonte inesgotável de preciosidades espirituais. Vicente e André Luiz tinham os olhos úmidos, desejosos de externar verbalmente o reconhecimento pelas bênçãos recolhidas, graças a Aniceto. Mas, ao se aproximarem, o abnegado orientador sorriu e disse: agradeçam a Jesus pelo muito que nos tem dado. Vejam que humildade de Aniceto. Ele era, de fato, a ferramenta para aqueles aprendizados todos, aquelas vivências, mas, sempre apagando a própria luz, os espíritos elevados colocam sempre na conta de Jesus as bênçãos recebidas, pois de fato são recebidas por Ele mesmo. E tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta o capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos,
para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aniceto, então, depois de ler essa passagem belíssima do livro sagrado, sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Então, pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aceitar os mandamentos divinos, guardá-los, tornar o ouvido atento, o coração esclarecido, pedir entendimento e inteligência, alçando a voz acima dos objetivos inferiores, buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços representa o esforço nobre daquele que, de fato, deseja a divina sabedoria. Então aqui vale o comentário porque Aniceto simplesmente interpretou em poucas palavras o que ele leu dos Provérbios, demonstrando que o cristão verdadeiro deve aceitar os mandamentos divinos, guardá-los, não só aceitar, guardar os mandamentos, gravar, guardar no coração, tornar o ouvido atento, o coração esclarecido, pedir a Deus entendimento, inteligência, para entender a vontade dele, para alçar-se acima dos objetivos inferiores, buscando os tesouros de Jesus e buscando, além disso, os serviços de caridade. Assim, estaremos obedecendo à divina sabedoria. Não esqueçamos esses deveres. Deveres de todo cristão. De nada adianta frequentar a religião que escolheu. Não importa qual seja, se nós não praticamos os mandamentos divinos, que não são difíceis de entender. Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao querido amigo prosseguisse na interpretação daquele texto, mas Aniceto respondeu em tom fraternal: por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações me chamam de longe. E dirigindo-se a Vicente e a mim, André Luiz, acentuou: já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas. Então, finalizando o estudo de hoje, vamos refletir nessa semana inteira que André Luiz, Vicente e Aniceto passaram no plano físico e nas regiões inferiores, nos postos de socorro, lembrando de todo o aprendizado que André Luiz obteve e nós, por consequência, ao lermos essa obra. A força da mente, a importância da oração. E no próximo estudo verificaremos como será essa despedida dos amigos que ficam para que André Luiz retornasse a nosso lar, acompanhado do seu mentor e de seu amigo. Agradeço então a presença de todos que acompanham e convido-os para continuarmos estudando essa obra bendita, maravilhosa, que esclarece tantos corações. Peço então aos amigos espirituais que nos abençoem nesse momento, nos livrem de todo mal e, principalmente, nos ajudem a compreender a vontade de Deus, os desígnios divinos. Por mais que passemos por dificuldades, aflições, lembremos-nos de que o caminho do cristão sempre é tortuoso, cheio de obstáculos, por conta do atual planeta que habitamos, da vibração que a maioria da Terra ainda nutre diariamente. Por isso, é natural que o cristão sofra perseguições, tenha dificuldades, não tenha muitos amigos, fique um pouco isolado do mundo. Nós, porém, não podemos baixar a vigilância, baixar a guarda. Devemos sim continuar, persistir no bem, fazendo toda a caridade possível que nos chega, através dos irmãos sofredores, sejam os que pedem pão físico ou os que pedem pão
espiritual. Não importa se o pão é material ou espiritual, devemos auxiliá-los sempre. Estamos aqui para servir e, dessa forma, poderemos ter um desligamento mais sereno, alcançar os amigos espirituais, os parentes que nos aguardam quando chegar o momento oportuno do nosso desencarne. Não tenhamos pressa para regressar ao mundo espiritual. Aproveitemos a oportunidade aqui da Terra, servindo sempre, praticando o bem, a caridade, a fraternidade. Que as lições dessa obra possam esclarecer mentes, orientar corações, libertar prisioneiros da carne e dos vícios morais. Que esses irmãos possam receber neste momento o esclarecimento necessário para se livrarem das suas próprias faltas, das suas próprias consciências de culpa que os perseguem há tantos séculos. E que nós todos também, nessa condição de imperfeitos, possamos absorver o ensinamento divino para colocá-lo em prática na nossa vida cotidiana. Somente assim, através do exemplo a cada dia, é que demonstraremos ao Senhor a nossa índole no bem e que, de fato, nos convertemos ao cristianismo. Graças damos ao nosso Senhor Jesus, hoje e sempre, e que o amor da sua Mãe Santíssima Maria possa abençoar toda a terra e todos aqueles que se preparam para a transição planetária necessária e oportuna, inevitável, a que todos estamos destinados. Mantenhamos o coração firme na oração, a mente no bem e no contato dos nossos amigos espirituais, para que recebamos as orientações, as inspirações e o direcionamento necessário para o momento de mudança, o momento de testemunhos a que todos seremos chamados a prestar. Que assim seja, graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre. E até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.